Olá, que bom que você chegou aqui. O Senhor Jesus é o nosso Senhor. Vamos avançar na leitura bíblica? Espero que você tenha visto o vídeo de ontem. Hoje nós vamos começar com dois salmos, o 143 e o 144. Aqui é servido um banquete de palavra do Senhor. Basta, da nossa parte, comer. Então vamos começar com os salmos. Oração por livramento e salvação. É um salmo de nosso pai Davi. Fala assim: Senhor, escuta a minha oração, presta ouvido às minhas súplicas, responde-me por tua fidelidade e justiça. Entretanto, não leves teu servo a julgamento, pois nenhum ser vivo é justo diante da tua presença. Pois o inimigo perseguiu-me e prostrou-me por terra, ele me fez morar nas trevas como os que há muito morreram. Esmorece em mim meu espírito, meu coração dentro de mim está em pânico. Lembro-me dos dias de outrora, medito em todas as tuas ações, reflito sobre as obras de tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, eis-me diante de ti, qual uma terra sedenta. Interessante que aqui a gente vê Davi dizendo: não me leve diante do seu tribunal, porque com certeza serei encontrado em falta. Mas ele fala aqui em relação ao inimigo. Pois o inimigo me prostrou, o inimigo me fez morar nas trevas. Então, a gente vê que o inimigo também vai diante do tribunal. Então, Davi não pode acusar o inimigo porque ele vê que nele também vai ser encontrado falhas. Depressa, responde-me, ó Eterno, porquanto o meu espírito desfalece. Não ocultes de mim a tua face, senão serei igual aos que já baixam à sepultura. Faze-me ouvir pela manhã do teu amor real e perene, leal e perene, pois em ti depositei toda a minha confiança. Dá-me a conhecer o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Senhor, livra-me dos meus inimigos, pois me refugiei junto a ti. Ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és o meu Deus. Teu bondoso espírito me guie por terra plana. Pela honra do teu nome, Senhor, tu me farás viver. Por tua justiça, me farás sair da angústia. Por teu amor leal e justo, acabarás com meus inimigos e farás perecer todos os meus adversários, pois sou teu servo. Salmo 144, graças pela proteção de Deus. Também escrito por papai Davi. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra minhas mãos para a guerra, meus dedos para as batalhas. Ele é meu aliado e minha fortaleza, meu protetor, e eu junto dele me abrigo. Ele a mim submete os povos. Senhor, o que é o homem para dele tomares conhecimento, ou o filho do homem para que por ele te interesses? O homem é semelhante a um sopro, seus dias como a sombra que passa. Senhor, inclina os céus e desce, toca os montes para que fumeguem. Fulmina os raios e dispersa os inimigos, arremessa tuas flechas e faze-os debandar. Estende daí do alto tua mão, salva-me e livra-me das grandes águas, da mão desses estrangeiros, cuja boca fala mentiras e que com a mão direita estendida juram falsamente. Ó Deus, eu te cantarei um cântico novo, tocarei teus louvores na harpa de 10 cordas. És tu que dás a vitória aos reis, que da cruel espada salvas Davi, teu servo. Salva-me e livra-me da mão dos estrangeiros, cuja boca fala mentiras e que com a mão direita estendida juram falsamente. Quanto aos nossos filhos, serão como plantas, já desenvolvidos na adolescência, nossas filhas como colunas bem esculpidas, como obras de arte que ornam um palácio.
Nossos celeiros estarão repletos, fornecendo provisões e mais provisões. Nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares, pelos nossos campos. Nossas reses andarão prenhes, não haverá brecha, nem ataque, nem alarme em nossas praças. Feliz é o povo ao qual assim sucede, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém, aleluia. Vamos para Provérbios, Provérbios 30, do 24 até o 31. 4 seres da terra são muito pequenos e, contudo, admiravelmente sábios. As formigas, criaturas de pouca força, entretanto, conseguem armazenar todo o alimento de que necessitam no verão. Os coelhos, animais sem nenhum poder, contudo, habitam nas alturas dos penhascos. Os gafanhotos que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. A lagartixa, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo, habita também nos palácios dos grandes monarcas. Há 3 seres de andar elegante, 4 que se locomovem majestosamente. O leão, que é o mais poderoso de todos os animais e nada o intimida. O galo de andar altivo, o bode e o rei à frente do seu exército. Se procedeste como um tolo em te exaltares, ou se tramaste o mal, tapa a boca com a mão. Pois assim como bater o leite produz manteiga, da mesma forma, uma pancada no nariz faz jorrar muito sangue, e provocar a raiva de alguém só produzirá uma grande briga. Até aqui. Nós vamos agora para o Velho Testamento. Nós estamos em Zacarias e hoje, a partir do capítulo 6, a 8ª visão, os carros de guerra. Uma vez mais, levantei o olhar e avistei 4 carruagens que saíam dentre 2 montes, e esses montes eram montes de bronze. Na primeira carruagem estavam atrelados cavalos vermelhos, e a segunda cavalos pretos, na terceira cavalos brancos, e a 4ª carruagem cavalos malhados, e todos eram muito fortes. Então indaguei ao anjo que me esclarecia: que são estes, meu senhor? O anjo explicou: eis que estes são os 4 ventos do céu que partem da presença de Adom, o soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção às terras do norte. A que tem cavalos brancos parte em seguida na direção oeste, para o ocidente. E a que tem cavalos baios ruma para a terra do sul. Os grandes e vigorosos cavalos avançavam ansiosos por percorrer a terra. Então o anjo lhes ordenou: ide agora e percorrei toda a terra. E os cavalos partiram. Em seguida o anjo me chamou e disse assim: vê, os que foram para as terras do norte fazem o meu espírito apaziguar-se em relação a essa região. E a palavra de Yahvé veio a mim de novo com a seguinte ordem: toma prata e ouro dos cativos Eudai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia vai à casa de Josias, filho de Sofonias, pega a prata e o ouro, faz uma coroa sagrada e coloca a coroa sobre a cabeça do grande sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. E profetiza a Josué que assim afirma Yahvé, o Senhor dos Exércitos: eis que aqui está o homem cujo nome é Renovo. Ele partirá do seu lugar para edificar a casa de Yahvé. Ele pessoalmente construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar toda a terra. Ele será sacerdote no trono e haverá perfeita paz entre os dois.
A coroa será para Eudai, Tobias, Gedaías e En, o bondoso, filho de Sofonias, como um memorial na casa de Yahvé. Grande quantidade de pessoas virá de longe e ajudará a edificar o templo do Senhor. Então reconhecereis que o Eterno Todo-Poderoso me enviou para vos trazer esse anúncio. Isso só ocorrerá se agirdes com obediência cuidadosa e fiel à voz de Yahvé, o Senhor vosso Elohim, Deus. Capítulo 7. No dia 4 do mês 9, chamado Kislev, entre novembro e dezembro, no 4º ano do império do rei Dario, o Senhor Deus entregou uma mensagem ao profeta Zacarias. Foi na época em que o povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com seus homens a fim de rogarem a Yahvé, com a seguinte indagação aos sacerdotes do templo do Senhor Todo-Poderoso e aos profetas: devemos lamentar, chorar e jejuar durante todo o 5º mês do ano, lembrando o mês em que o templo foi destruído, como temos feito há décadas. Então a palavra de Yahvé dos exércitos veio a mim respondendo: questiona a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, foi de fato para mim que jejuastes? E quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não foram estas as palavras que Yahvé proclamou por meio dos antigos profetas, quando Jerusalém era próspera e habitada com suas cidades ao redor, e quando o Neguebe, toda a região sul, e a Cefelá, as planícies costeiras de Judá, eram habitadas? E a palavra do Senhor veio outra vez a Zacarias nos seguintes termos: assim diz o Senhor Todo-Poderoso: praticai a justiça verdadeira, demonstrai amor misericordioso e compassivo, cada um para com o seu próximo. E não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeje no coração atitudes malignas contra o seu irmão. Eles, porém, não deram ouvidos, sequer aceitaram escutar, mas deram-me as costas e taparam os ouvidos para não escutar nenhuma das minhas palavras. Endureceram o coração e se negaram a ouvir a minha Torá, a lei, e as palavras que o Senhor dos Exércitos havia falado, pelo seu Espírito, por intermédio dos antigos profetas. E por este motivo eu me deixei tomar pela ira do meu zelo. E assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem e clamarem a mim. Sou eu, Yahvé, o Senhor soberano, quem está falando. Mas espalhei-os como um vendaval entre todas as nações pagãs. Assim, a terra que deixaram para trás ficou devastada, de tal maneira que ninguém a atravessava, porque transformaram a terra amada e próspera num deserto estéril. Capítulo 8. Bênçãos a Jerusalém e outras nações. Mais uma vez veio a mim a palavra de Yahvé Todo-Poderoso. Assim afirma o Senhor dos Exércitos: tenho grande zelo e intenso cuidado para com Sião, e estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim, pois, declara o Eterno: estou retornando para Sião e tabernacularei no centro de Jerusalém. Então Jerusalém será chamada por todos de Cidade Verdade, e o monte de Yahvé dos Exércitos será conhecido como Monte Kodesh, sagrado, Kodesh. Assim promete o Senhor soberano: homens e mulheres idosos ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada qual com sua bengala na mão por causa da idade avançada. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que ali brincarão.
Ainda que tudo isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquele tempo, todavia será impossível para mim, afirma Yahvé dos exércitos. Assim, garante o Eterno soberano, salvarei minha gente, libertando-os das terras do Oriente e das terras do Ocidente. Eis que eu os trarei e eles habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Elohim Deus, em verdade, lealdade e justiça. Assim diz Yahvé dos exércitos: fortalecei vossas mãos, todos vós que ouvistes nestes dias estas palavras da boca dos profetas que estiveram presentes no dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor Todo-Poderoso, como para que fosse edificado. Pois antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem os animais de carga lhes rendiam qualquer ganho. Ninguém podia cuidar da sua vida e de seus negócios em paz e segurança por causa de seus adversários, porquanto eu mesmo havia colocado cada pessoa contra o seu próximo. Mas hoje não mais agirei com o remanescente deste povo como fiz no passado, assegura o Eterno dos exércitos. Haverá, portanto, uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas a seu tempo e o céu derramará o orvalho necessário. E providenciarei todas essas bênçãos como uma herança ao remanescente deste povo. Ó casa de Judá e casa de Israel, assim como fostes uma maldição para as nações, assim vos salvarei e havereis de ser uma grande bênção. Não temais, mas fortalecei as vossas mãos e sede corajosos. E assim afirma Yahvé dos exércitos, assim como planejei vos castigar sem compaixão, quando vossos pais me provocaram ao extremo furor do zelo, diz o Senhor Todo-Poderoso. Semelhantemente agora, tomei a decisão de uma vez mais lhes ser favorável e fazer o bem a Jerusalém e a Judá. Sendo assim, nada temais. Perdão, tá um frio aqui. Eis, portanto, o que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Julgai com sabedoria e paz nos tribunais. E ninguém trame em seu íntimo o mal contra o próximo. Tampouco ame o juramento falso nem a mentira, porquanto eu rejeito todas essas malignidades, declara Yahvé. Então novamente veio a mim a palavra do Senhor dos exércitos, alertando. Assim diz Yahvé soberano: os jejuns do 4º mês, bem como os do 5º, do 7º e do 10º mês, de agora em diante, serão ocasiões festivas, alegres e cheias de júbilo, encontros felizes para todo o povo de Judá. Por esta razão, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos exércitos: povos e moradores de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e convidarão: vamos depressa rogar o favor de Yahvé e buscar o Senhor dos exércitos. Eu mesmo já estou a caminho. E assim, muitos povos e nações poderosas virão buscar Yahvé Todo-Poderoso em Jerusalém e suplicar seu benefício. Assim, pois, profetiza Yahvé, o Senhor dos exércitos: eis que naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e exclamarão: sim, iremos convosco, porque temos ouvido que Elohim, Deus, está convosco. Amém. Que seja assim com Israel espiritual, podemos dizer, que somos nós. Vamos concluir com o Velho Testamento. Hoje nós vamos ler Apocalipse 15 e 16. Apocalipse 15. Os 7 anjos e os 7 flagelos.
Então, diz João, observei no céu um outro grande e terrível sinal: 7 anjos empunhando os últimos flagelos, pois com estes se completa o juízo severo de Deus sobre a terra. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar, todos que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles empunhavam as harpas que haviam sido entregues por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Senhor, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Em seguida olhei e observei que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Então partiram do santuário os 7 anjos com os 7 flagelos. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e portavam cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro, repletas da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Imediatamente o santuário se encheu da fumaça produzida pela glória e o poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem os 7 flagelos dos 7 anjos. Capítulo 16, o primeiro dos flagelos. E aconteceu que ouvi uma forte voz que vinha do santuário e ordenava aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Partiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e todas as pessoas portadoras da marca da besta e os adoradores da sua imagem foram atacados por feridas dolorosas e mortais. A gente viu ontem que aqueles que não adorarem a besta não poderão comprar e nem vender, ou seja, passarão fome. Mas aqui a gente está vendo que aqueles que adoraram a besta puderam comprar, puderam vender, puderam se regalar, mas agora eles foram atacados e olha só, o anjo derramou essa taça pela terra e todas as pessoas portadoras da marca da besta, os adoradores da sua imagem, foram atacados por feridas dolorosas e mortais. Veio o segundo anjo e derramou a sua taça sobre o mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e todos eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo responsável pelas águas declarar: tu és justo, tu, o santo que és e que eras, porquanto julgaste estes crimes. Porque eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e agora tu lhes deste sangue para beber, pois isto é o que merecem. E ouvi que do altar procedia a seguinte aclamação: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são todos os teus juízos. Veio o quarto anjo e derramou a sua taça sobre o sol, e foi concedido poder ao sol para queimar a humanidade com fogo. As pessoas foram queimadas pelo forte calor e, colocando a culpa em Deus, blasfemaram contra seu nome, que tem domínio sobre essas pragas. Diante de tudo isso, ainda recusaram arrepender-se de seus pecados para poderem render glória a Ele. Então, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou sob trevas. A aflição foi de tal grandeza que os homens mordiam suas próprias línguas e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das terríveis dores que sentiam
provocadas por suas muitas feridas. Contudo, nem mesmo assim se arrependeram de suas obras malignas para que pudessem glorificar ao Senhor. Então, esses que adoravam a besta, mesmo sendo flagelados para arrependimento, ainda assim continuavam duros. Veio o sexto anjo e derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram, a fim de que se preparasse o caminho para os reis que vêm do Oriente. E aconteceu que observei saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Ora, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Então os 3 espíritos se reuniram em um lugar que em hebraico é chamado Armagedon. E aconteceu que o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário projetou-se uma voz grave que vinha do trono e exclamava: está consumado. Imediatamente ocorreram relâmpagos, vozes, trovões e um colossal terremoto. Nunca havia irrompido um terremoto de tão devastadoras proporções quanto esse, desde que o ser humano existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes e as cidades das nações simplesmente desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e a fez beber o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas foram aplainadas. Desabou o céu sobre a humanidade. Uma tempestade com enormes pedras de granizo, com cerca de 35 quilos cada, precipitou-se sobre os habitantes da terra e eles blasfemaram contra Deus por causa dessa calamidade, pois o seu castigo foi sobremodo grande. Concluímos a nossa leitura de hoje. Amanhã nós nos reencontraremos, se assim o nosso bom e querido Senhor Jesus achar melhor. Fiquem bem e até lá!